Muito prazer, Léo Jesus, eu sou jornalista esportivo e também comunicador e dizer que é uma honra ter você aqui para trocarmos ideias sobre o maior clube deste país. E entre os assuntos que vamos abordar no vídeo, Jonathan Calleri, mais uma vez especulado no Boca Juniors da Argentina. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, já despenca aqui nos comentários. Você abriria mão de Calleri para 2025? Comenta aqui pra gente. Tem assunto importante sobre dívida no São Paulo, mudança importante para o futebol brasileiro no ano de 2025. A gente vai abordar tudo isso, eu só tenho um recado antes rápido da nossa patrocinadora, que tem um presentaço para você. Se liga aí. E esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, se você tem 18 anos ou mais e gosta de fazer a sua fezinha, e sempre com responsabilidade, hein, galera? 1xBet, patrocinadora do Barcelona, de várias outras equipes, tem presentão para quem for fazer o seu primeiro depósito e for inscrito do nosso canal. Clicou no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, colocou este cupom que é o Léo Jesus 1x, até 200% de bônus, podendo chegar até R$ 1.200. Olha que da hora! Vamos à sugestão, próximo jogo do São Paulo no Brasileirão, a vitória do São Paulo pagando R$ 1,63 por cada real apostado, o empate R$ 3,80 e a vitória do Atlético do Paraná, R$ 5,70. Essa é uma sugestão, mas você tem todos os jogos de todos os esportes e todas as ligas. E você que gosta do canal, clicando neste link, você me ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse. Corre lá, é a 1xBet. Legal demais, o primeiro assunto que quero abordar, muita gente perguntando sobre Santiago Longo, se tá com algum problema físico, qual que é a pegada. Gente, não tem pegada, tá? É opção do Zubeldia, Santiago Longo tem treinado normalmente, foi contratado de última hora junto com Jamal Lewis, não foi um pedido pessoal de Luiz Zubeldia, sequer foi aprovado, tá? Mas o Zubeldia treina o jogador, avalia o dia a dia e hoje ele entende que tem outros jogadores na função à frente, caso de Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio e até o Lisieiro, por isso que não tem sido relacionado. Zubeldia tem feito opção por jogadores de outras posições, ele entende que o Santiago Longo no banco de reservas não vai acrescentar porque não seria utilizado, então ele prefere colocar lá o Érico, o Ferreirinha, mas o jogador vem se dedicando nos treinamentos, essa é a informação, mas ainda não conseguiu entregar para o Zubeldia algo que ele entenda para estar entre os relacionados. Então, puramente uma opção técnica. E quer saber mais? O jogador tem empréstimo até o meio de 2025. Eu não sei nem se ele começa a temporada no São Paulo, se o São Paulo não vai tentar devolvê-lo ao Belgrano, que eu acho até um pouco difícil que aconteça. Isso pensando em um cenário de continuidade do Luiz Zubeldia. Porque além destes jogadores, que todos devem estar, Luiz Gustavo deve renovar o seu contrato, teremos a volta de Pablo Maia e Alisson, e ainda uma possibilidade de chegada do Thiago Mendes. Eu acho muito difícil que o Santi Longo tenha vida longa fazendo o trocadilho aqui no São Paulo. É hora de aprender sobre a história do São Paulo no quadro Mobral Tricolor. Mobral Tricolor. Black, Red and White. Que o São Paulo é o clube brasileiro com mais conquistas internacionais com 12 títulos, você já viu neste canal. Mas você sabia que o São Paulo lidera a quantidade de finais internacionais de maneira disparada no futebol brasileiro? O tricolor paulista é recordista com 21 finais internacionais. O top 3 completado por Cruzeiro com 13 e Palmeiras com 11. As finais internacionais do São Paulo foram 6 vezes de Libertadores com 3 títulos, 3 vezes de Mundiais Interclubes com 3 conquistas. O São Paulo disputou 4 finais de Recopa Sul-Americanas, ganhando 2. 2 de Supercopa dos Campeões da Libertadores, ficando com 1 título, uma final de Copa Conmebol com 1 título arrematado, da mesma maneira para a Copa Sul-Americana e Copa Master da Conmebol. Copa Ouro Sul-Americana, o tricolor chegou em 2 decisões, infelizmente não venceu nenhuma, e a Copa Suruga, onde o São Paulo disputou uma vez e foi derrotado. Portanto, o maior clube do futebol brasileiro, um dos poucos que nunca foram rebaixado, o maior campeão mundial e internacional deste país, também é o clube que mais disputou finais internacionais. Como é grande o tricolor paulista! Sabia dessa, torcedor?
Mais uma que você aprendeu no Mobral Tricolor. Bacana, né, gente? Cabe aos nossos dirigentes, diretores, presidente entender o tamanho do clube. Por que eu citei o presidente? Porque vamos falar agora de Júlio Casares. Em uma entrevista dada ao podcast GoWare, o Júlio Casares falou do valor da dívida do São Paulo, que hoje é de 700 milhões de reais. Ele ainda explica que o aumento dessa dívida está atrelado à última temporada não ter vendido outros jogadores com potencial, como por exemplo o Beraldo, que tinha um valor de mercado. O presidente diz que fez a opção de segurar o Beraldo naquele momento para apostar no título da Copa do Brasil que veio. É importante a gente relatar aqui o crescimento desta dívida. Quando o Leco assume o São Paulo, ele herdou uma dívida de 300 milhões de reais de Carlos Miguel Aidar. O Leco dobrou essa dívida, entregando para o Júlio Casares uma dívida de 600 milhões. A dívida não parou de crescer. Hoje, o próprio presidente assume que está em 700. Tem especialistas que falam que isso está a mais, mas eu vou querer acreditar na fonte oficial aqui do clube, que é o presidente do São Paulo. Entre mais ou 700 milhões, a coisa não está boa. 3 anos de Júlio Casares significa 30 milhões, 33 aproximadamente em média, de crescimento de dívida anual. São Paulo tem que parar de ter dívidas, opções à parte aí. Ah, mas ele é melhor que o Leco. Eu sempre falo aqui que uma esfirra de carne, sendo presidente do São Paulo, seria obrigado a ser melhor que o Leco. Que ele é melhor que o Leco, para mim é fato. A dívida aumentou menos, vamos dizer assim. O São Paulo teve um desempenho futebolístico bem acima do da gestão Leco, com 3 títulos, disputa de algumas finais, mas melhor que o Leco, ok. O ideal para o São Paulo, para mim, ainda está longe de ser. E mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025. Embora não oficial ainda, foi publicado pelo portal UOL e de fato é verdadeira notícia. O Campeonato Paulista deve ser antecipado para o mês de janeiro e o Campeonato Brasileiro antecipado para o mês de março. Motivo? Campeonato Mundial de Clubes, que vai do mês de junho, metade de junho até metade de julho. E neste momento as competições nacionais devem parar. Então essa antecipação é para que o calendário do futebol brasileiro termine na mesma época. Quantidade de jogos não vai diminuir, que isso seria muito importante para a condição física dos atletas e para evitar contusões que vem acontecendo a rodo, Mas não é o caso, tá? Só vai antecipar data, a quantidade de datas, infelizmente, não deve ser diminuída. Então isso pode até interferir na questão da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. Vamos ver como que vai ficar essa parada, tá? E será que em 2025 o São Paulo terá Jonathan Calleri? Essa semana, mais uma vez, inclusive na data de hoje, portais argentinos voltam a reforçar o interesse do Boca Juniors contar com Jonathan Calleri como seu centroavante para a próxima temporada. Fui atrás, evidentemente, dessa informação. O que tive é que o São Paulo não recebeu sequer sondagem para o jogador. Proposta menos ainda. E caso venha, sim, será analisado o Calleri, o Luciano, o Rafael, o Lucas. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente. O que foi passado para mim é que qualquer jogador do São Paulo hoje teria proposta analisada. O São Paulo não tem nenhum jogador que seria inegociável. Tudo seria conversado. Calleri tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. E deixa eu trocar uma ideia com você que já me acompanha diariamente nesse canal, já está sabendo do nosso novo canalzaço Fã de Saber, diversos temas de curiosidade para você ter repertório nas suas conversas, saber de tudo. Vídeo semanal, o primeiro vídeo que está lá. É sobre mensagens subliminares em desenhos da Disney. Vídeo top pra caramba. Vai aparecer o card agora no finalzinho pra você desfrutar. E já se inscreva lá, gente. Me dá essa moral aí. Todo mundo que chegou nessa parte do vídeo, clica nessa bolinha que vai aparecer escrito Fã de Saber. Já coloca inscrever-se. Se tiver com tempo agora, já assiste o vídeo da Disney que é legal. E esse sábado ao meio-dia, aliás, todos os sábados ao meio-dia, terão vídeos inéditos dos mais diversos temas pra vocês. Posso contar com você lá? Manda bala, tá bom? Ó, gente, da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida. Espero você no próximo vídeo e vamos São Paulo! Até!